dar um amigo aqui, com licença, cara. Vamos lá, então. É 1.17, né? Na sequência ainda aqui da tarefinha, 1.17. O gráfico representa a intensidade de corrente I em um fio condutor em função do tempo transcorrido T. Calcule a carga elétrica que passa por uma seção do condutor nos 2 primeiros segundos. Ele fez o gráfico I em ampere versus T em segundos. O gráfico dele é assim, ó, reto e continua até os 3 segundos. Mas o sacana perguntou qual é a quantidade até 2 segundos. Isso aí é sacanagem, hein? O que a gente vai fazer, pessoal? Esquecer que o gráfico vai até lá e se preocupar só até essa região. Ele falava que era 4 amperes. Por favor. E sobre ΔT, 4 é a corrente, está no gráfico. Que eu quero saber, a carga, ele me pediu, né? Sobre 2, né? Porque ele queria até 2 segundos, certo? Calcule a carga elétrica, né? Nos 2 primeiros segundos. Está dividindo, passa 2 vezes 4 na matemática profunda, 8 coulomb. Galera, o bacana é usar essa questão para aprender uma outra coisa importante. A questão, o objetivo da questão nesse caso não é só tu saber calcular, porque foi tranquilinho. O mais interessante é perceber o seguinte, ó. A gente só pôde usar a fórmula, porque a corrente elétrica era de um tipo chamado corrente constante, que não mudava. Aí a gente pôde usar a fórmula, concordas? Mas imaginem vocês que a corrente elétrica variasse. Será que daria para usar a fórmula? Não. Aí a gente teria que usar um outro artifício. O que a gente deveria calcular? Parabéns, garoto. A gente deveria calcular a área embaixo do gráfico. Vamos calcular a área desse retângulo? Como é que é a área desse retângulo? Vamos ver. Base, que é 2 vezes a altura, que é 4, e 2 vezes 4 é 8. Coincidiu ou não coincidiu com a carga? Coincidiu. Só que, por que eu quero que vocês lembrem que no gráfico I de intensidade de corrente versus T, calculando a área, a gente obtém a quantidade de carga elétrica. Por quê? Porque se o gráfico for de uma corrente variável, a fórmula não funciona. Essa fórmula só funciona quando o I é sempre o mesmo. Certo? Perigoso isso. E é claro, assim, ó, tu vê, isso aconteceu num exercício para eu já plantar a sementinha, mas eu vou discutir isso muitas vezes com vocês. Aliás, olha como tu já viveu isso em outros momentos. Quilômetros por hora, horas, 100. Quanto o carro andou nas 3 primeiras horas? 300 quilômetros, não foi? Certo? O que a gente fez no gráfico velocidade versus tempo? Pegou a velocidade que era constante, multiplicou pelo tempo e achou a distância. Daria para usar a fórmula ou não daria? Velocidade é distância sobre tempo. Mas se nós calcularmos a área, sempre que a gente calcula a área de um gráfico velocidade versus tempo, a gente está calculando a distância que o carro andou. E isso vale para velocidade constante ou não? Por isso que é uma ideia poderosa essa. 2 áreas completamente diferentes da física, exatamente o mesmo raciocínio, né? Absolutamente o mesmo raciocínio. Show de bola. Legal, vamos mais uma aqui então. A última, aliás, da tarefa, né? 1.18. Uma corrente elétrica cujo valor está representado no gráfico abaixo flui num condutor durante 80 segundos. Opa, agora a corrente elétrica não era contínua o tempo todo, né? Houve um momento ali onde houve uma alteração de corrente elétrica, dobrou a corrente elétrica. 40 segundos a corrente era constante de 0,25 ampere e depois mais 40 segundos a corrente permaneceu 0,5 ampere. E aí, pessoal, para a gente mostrar que a gente aprendeu o raciocínio na anterior, o que a gente poderia calcular? Calcula a área de uma vez, calcula a área que tu já vai ter a quantidade de carga. Ou então usa a fórmula 2 vezes, uma nessa primeira região, outra nessa região e depois soma os resultados. Como a área
é igual à quantidade de carga, e eu acabei de provar isso para vocês, eu vou calcular a área. Essa área 1 aqui, 40 vezes quanto? 0,25 mais a área 2, base, 40 vezes 0,5. Se multiplicar por 0,5 e dividir por 2, o que é multiplicar por 0,25? Né? Olha só que delícia pensar dessa maneira. 40 dividido por 4 é 10, e 10 mais 20, 30. Seria 30 metros quadrados se fosse um terreno, mas nós estamos calculando quantidade de carga. Então esse 30 é 30 coulombs, não é isso? Qual é a letrinha, galera? C. Muito obrigado, Rafa. Fica à vontade, cara. Porque como eu estava calculando a área, eu fiz base vezes altura e base vezes altura. Do 40 ao 80, certo? Boa pergunta, cara. É isso aí, show de bola, galerinha. Acabou a tarefa clássica, então? Agora vocês podem vasculhar aí uma questãozinha a mais que tu tentou fazer que tu não conseguiu. Ou então, eu acho assim, ó, a galera fica à vontade na aula de assistência. Se tu quiser pedir assim, professor, explica de novo aquela parte, eu vou explicar. Mas eu acho que tu ganha mais quando tu pede exercício. Ou uma dúvida pontual. Professor, aquela equação lá eu não entendi o desenvolvimento dela. Certo? De qualquer maneira, vocês fiquem à vontade. Se quiserem, professor, repete aquela aula. Eu repito mesmo. Tá? Claro que eu vou tentar sempre alterar a aula para fazer ela mais efetiva.